Eu cumprimento a todos na paz de Cristo Jesus. Meus amados irmãos, eu quero dizer para meus irmãos que os últimos dias são dias muito difíceis, meu amado, onde o engano reina sobre a face da terra. Mas eu vou colocar para os meus irmãos um áudio de uma jovem que teve vários arrebatamentos e que mostra nesses arrebatamentos que quem purifica na igreja dela não é Jesus que purifica os pecados das pessoas lá, mas quem purifica na igreja dela são os anjos purificadores, como eu já mostrei, né, num primeiro vídeo, e eu vou mostrar novamente, mais claro ainda do que foi no primeiro. Mas antes eu quero ler melhor dizendo, a carta de 1 João, capítulo de número 1, no versículo 7, que diz assim: Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amados, quem nos purifica de todo pecado é o sangue de Jesus. Quando Jesus estava naquela cruz ali, né, com os seus braços pregados naquela cruz, o soldado veio e furou o lado de Jesus e saiu água e sangue do lado do Senhor Jesus ali. Então, quem nos purifica de todo pecado é a água do sacrifício do sangue de Jesus, amados irmãos. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado e não anjos purificadores. Fiquem aí com o arrebatamento e a visão antibíblica dessa jovem. E eu vi toda a igreja que estava naquele dia, ontem, estavam todos em fila, havia formado uma fila naquele momento. E eu era a primeira da fila que estava. E eu vi um anjo com uma bacia de ouro. E como eu era a primeira da fila, eu vi que dentro da bacia havia uma água muito cristalina, muito limpa, aquela água que estava dentro da bacia. E o anjo que estava com aquela bacia naquele momento me chamou para que eu viesse me aproximar dele. E quando eu me aproximava dele, ele dizia e pedia para que eu se deitasse no chão, porque ele iria me purificar. E eu obedeci, e meu espírito se deitou no chão. E então, aquela bacia que havia água, ele pegava aquela água com as suas mãos e derramava aquela água sobre os meus olhos. E ele começava a esfregar. Ele esfregava muito, muito, muito os meus olhos com aquela água. E, irmãos, era muito doloroso. Era muito doloroso tudo aquilo que eu sentia, a dor que eu sentia nos meus olhos. Era muita dor. Aquilo ardia, queimava o meu olho. E eu via que a água que saía dos meus olhos era escura, porque ele estava purificando naquele momento. E teve um momento que eu pensava: Senhor, tá bom, chega, tá doendo muito. Sendo que o anjo continuou limpando os meus olhos. O anjo continuou purificando ali os meus olhos com aquela água. E teve um momento que ele terminou. E o meu espírito se levantou. E logo em seguida, como eu disse, havia uma fila com as pessoas da igreja. E logo após mim foi outra pessoa que foi em direção ao anjo para ser purificado. E eu vi claramente que aquele anjo, ele purificou ouvidos, olhos, a língua de algumas pessoas, o coração e até mesmo
as mãos de algumas pessoas ele purificava. E então todos da igreja eram purificados naquele momento. Das crianças até os mais velhos de idade passavam pela purificação pelo anjo. E depois que todos eram purificados, essa jovem e a pastora dela estão pregando heresias de perdição no meio de sã doutrina. Elas estão misturando sã doutrina com heresias de perdição para fazer as pessoas não enxergarem o tamanho das heresias que elas propagam, o tamanho das heresias em que elas acreditam, pois elas acreditam em muitas coisas antibíblicas. Essa jovem e essa pastora dela já falaram que elas não se baseiam somente pela Bíblia, elas se baseiam por qualquer visão que elas tiverem, ainda que esta visão que elas tiverem contrariem a Bíblia, elas não estão nem aí. Para ela não interessa se elas vão ter uma visão que vai contradizer tudo que está escrito na Bíblia, não interessa. Se um desses anjos aí aparecer para ela e dizer assim, olha, Jesus não veio em carne, elas vão passar a pregar que Jesus não veio em carne, porque a base delas não é a Bíblia. Preste atenção. A base delas não é a Bíblia, a base delas são as visões, as revelações que elas têm. Então, se a Bíblia contradizer qualquer visão e arrebatamento, né? Qualquer arrebatamento, visão que elas tiverem, elas vão ficar com a visão delas. Elas não estão nem aí porque a Bíblia vai dizer. Então, essa pastora, né, e essa jovem profetisa estão induzindo as pessoas à adoração dos anjos. Elas estão sendo influenciadas por anjos caídos, que estão ali se passando por anjos de luz. Preste atenção, como disse Paulo. Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 13 em diante. Porque os apóstolos de Satanás, eles se transfiguram em anjo de luz, como o próprio Satanás também faz isso. Preste atenção. Preste bastante atenção, amados irmãos. Não caia nessa, porque se você estiver na igreja desta pessoa aí, ou nessas igrejas aí que parecem de sã doutrina e não são, se você estiver lá, você vai estar sendo purificada por anjos. Não é o sangue de Jesus que vai estar te purificando, são os anjos com as águas, com as bacias de águas purificadoras, ou então com águas que fluem do interior deles, como ela viu numa visão aí que eu mostrei aqui para os meus irmãos. Cuidado, meus irmãos, vocês vão perecer com esse negócio de sã doutrina e sendo purificado por anjos. Está escrito na palavra de Deus que ele não divide a glória dele com anjo, não. Cuidado! Anjo não purifica ninguém. Nós lemos na palavra de Deus, 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 7. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Amém? Muito cuidado, porque senão vai se cumprir na vida de vocês aquilo que Jesus disse. O que Jesus disse? Cuidado que ninguém engane vocês. Essas jovens estão enganando vocês porque elas estão enganadas pelo adversário. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus.